Já em alguns lugares nos Estados Unidos você vai ver a controvérsia Mac Jones e Brock Purdy. Eu acho, honestamente, uma tremenda tolice levantar este ponto, porque, para mim, saudável, o Brock Purdy tem que ser o titular do San Francisco 49ers. E eu acho que a causa e o efeito elas estão se misturando em relação à percepção da temporada do ataque do San Francisco 49ers. Vamos começar pelo espaço amostral. O Brock Purdy não terminou bem o ano passado, aliás, teve vários problemas San Francisco em 2024. Em 2025 os problemas de lesão parece que persistem, mas nessa temporada ele jogou só 2 jogos. O jogo contra o Jacksonville Jaguars, ele visivelmente não tinha condições de jogo. Para quem gosta da posição de quarterback, sabe que o quarterback plantar o pé e ter uma base é fundamental para a precisão. E assistindo aquela partida contra os Jaguars foi muito evidente, um jogo de 2 interceptações do Brock Purdy, que ele não estava confortável. E os passos foram mais altos que deveriam, flutuaram mais do que deveriam. A outra partida do Brock Purdy nessa temporada foi contra a excelente, na verdade, defesa do Seattle Seahawks fora de casa, com vitória de São Francisco na campanha final, com o Jake Tonks recebendo um passe para touchdown do Brock Purdy. E essa vitória pode ser muito importante pensando na classificação para os playoffs via Wild Card, ou quem sabe ainda sonhando com o título da divisão, que está um pouco mais distante. Depois da derrota contra Jacksonville em casa, o Brock Purdy voltou à sideline e lá está desde então. Ele está treinando, limitado, mas está treinando. Enquanto isso, o Mac Jones está conduzindo o time aí a 5 vitórias. São Francisco tem 6 nessa temporada e vem de derrota contra os Rams. Derrota normal. Por que normal? Porque os Rams são muito mais time, tanto no ataque como na defesa. O ataque tem um candidato a MVP no Matthew Stafford. Stafford lidera a NFL em touchdowns com 25. Ainda tem Kyren Williams, Davante Adams, Puka Nacua e um monte de tight ends. Na defesa, obviamente, a diferença é no front. O Los Angeles Rams é uma das equipes que mais sacam o quarterback na temporada. O San Francisco 49ers, sobretudo depois da saída de lesão aí do Nick Bosa, mas também do Fred Warner, é um time que não consegue chegar perto do quarterback. E diga-se, não conseguiu nessa última partida. O desespero do Robert Saleh fez com que mandasse blitz adoidado, e eu não julgo, porque é o que dava para fazer. Matthew Stafford teve 4 touchdowns contra a blitz. São times em prateleiras diferentes. São Francisco mira playoff, mira uma temporada com dignidade. Já o Los Angeles Rams mira o Super Bowl. Então é uma derrota normal, mesmo sendo em casa. Agora, independente se fosse o Mac Jones ou o Brock Purdy, ia dar na mesma esse jogo. Eu acho que a temporada, no fundo, também. Mas, qual seria a decisão correta? Se você fosse o Kyle Shanahan, você escolheria o Mac Jones ou o Brock Purdy? Saudável, a resposta é Brock Purdy. O Brock Purdy é um quarterback melhor do que o Mac Jones. E aí, como a memória acaba sendo curta, as pessoas lembram do jogo contra os Jaguars e dos jogos recentes do Mac Jones. Mas vamos analisar ponto a ponto. O Mac Jones vem de um bom jogo, né, soltando a bola rápido, 319 jardas e tudo mais. O Mac Jones, ele traz certas limitações para esse ataque do San Francisco 49ers. Por exemplo, ele é um quarterback que precisa soltar a bola rápido e entrar em ritmo. Se você colocar o Mac Jones para pensar muito no pocket, a tendência de dar merda é muito grande. Também por isso, a gente está vendo o Kyle Shanahan colocando o Mac Jones soltando a bola rápido, o que é uma certa limitação, queira ou não. Para além disso, o Brock Purdy é um quarterback melhor em profundidade. O Mac Jones, neste momento, tem só 14% de passes para mais de 15 jardas. Quando você precisa buscar um resultado, por exemplo, isso acaba complicando bastante, porque quando você tem um quarterback bom, ele trabalha o campo inteiro, faz a defesa se preocupar com o campo inteiro, tanto de maneira horizontal quanto de maneira vertical. Com o Mac Jones, você não se preocupa tanto com o fundo do campo se você é uma defesa jogando contra ele. Mas não só. O Mac Jones é um quarterback menos móvel do que o Brock Purdy. Não por acaso, com ele, a gente está vendo uma porcentagem menor de play action, uma porcentagem menor de bootlegs também. Quarterback rolando para fora do pocket. E o Brock Purdy é uma peça importante, às vezes ganhando primeiras descidas com as pernas, coisa que o Mac Jones não traz. Eu também confio mais no Brock Purdy sob pressão do que o Mac Jones, embora nessa temporada o espaço amostral do Brock Purdy seja um pouco abaixo nisso. Mas eu posso continuar na análise. O Brock Purdy é um quarterback melhor também no perímetro, na sideline, para fora dos números. Um setor que é difícil um quarterback fazer um bom trabalho. O Brock Purdy é melhor nesse setor, que é importante, como eu falei, tem que atacar o campo horizontalmente, não só verticalmente, mas horizontalmente. O Mac Jones está fazendo um bom serviço no meio do campo. Para além dessa questão, tem o fato da sintonia com o George Kittle. É verdade, o Kittle vem do seu melhor jogo na temporada, foram 9 recepções e foi mais procurado pelo Mac Jones, inclusive em situações de pressão, né? Jogo importante para o Kittle aí, 9 recepções, 84 jardas. Mas com o Brock Purdy, o George Kittle voltou a ter volume. Lembra no final da era Jimmy Garoppolo? Eu batia bastante nessa tecla, como o Kittle acabava não sendo tão procurado pelo Jimmy Garoppolo.
fazia falta. Quando você tem um tight end do nível do George Kittle, é sempre importante. Não só para mover as correntes, o Kittle teve um belo touchdown na última partida, inclusive, mas também para gerar uma ameaça no meio do campo. Gerando essa ameaça no meio do campo, você estressa a defesa nisso e pode acabar abrindo espaço para o jogo terrestre. Neste ano, o Christian McCaffrey tem um volume assombroso, é de longe o running back com mais tentativas terrestres, mas o desempenho dele em jardas por tentativa, em termos de eficiência, não está tão bom. Tem a cereja do bolo. Contrato. O contrato do Mac Jones é de 2 anos, 8 milhões. O do Brock Purdy é de 5 anos, 265 milhões. Vamos supor que o San Francisco 49ers chega em 2027 e fala: eu acho que o Mac Jones é a solução, vamos mantê-lo para 2027 e o Brock Purdy eu não quero mais. Se isso acontecer, fica 66 milhões de dólares preso no teto salarial de São Francisco. 66 milhões de dólares que eles vão ter que pagar de qualquer jeito para o Brock Purdy se ele for cortado em 2027. Isso porque o valor é ainda maior antes, tá? Então, assim, follow the money. Não tem o que fazer nesse sentido. Saudável. O Brock Purdy é mais quarterback. E eu preciso defender o Brock Purdy. Porque, como eu já falei, Brock Purdy, Lamar Jackson, são dois dos quarterbacks mais polarizantes da NFL. Parece que ou a pessoa ama ou ela odeia. E por conta disso, dessa dicotomia, aí cria-se uma narrativa de que porque o time está ganhando, o Mac Jones tem que continuar sendo quarterback. Sendo que não é por conta disso. É por isso que vitória de quarterback sempre precisa de contexto. Saudável a opção é Brock Purdy, para a gente terminar a nossa conversa. Mas, quão saudável ele tá? É capaz, e eu vi gente comentando isso em rede social, dei risada, porque é possível, que o Joe Burrow, que voltou a treinar nesta semana, vai treinar limitado, com basicamente a mesma lesão do Brock Purdy, no dedão do pé, né, a turf toe, é capaz que o Joe Burrow volte antes do Brock Purdy. Certamente vai voltar antes do Brandon Ayuk, né? Porque, pelo amor de Deus. Agora, com esse contrato, será que compensa forçar o Brock Purdy? E mais, sabendo do desconforto dele, como ele jogou mal limitado contra o Jacksonville Jaguars, será que compensa? Não compensa. E é por isso que o Mac Jones continua sendo o quarterback do San Francisco 49ers. Até porque o Kyle Shanahan sabe que se ele coloca o Brock Purdy, ele agrava de novo a lesão, quem sabe agrava de uma maneira que ele não volte a ser o quarterback que era antes, isso é possível. Só lembrar o Russell Wilson, ele sofreu aquela lesão na mão no final da passagem dele pelo Seattle Seahawks e não voltou a ser o mesmo quarterback. E lesões afetam muito a posição de quarterback e às vezes não tem volta. Então se você colocar antes o Brock Purdy em campo, vai dar ruim. Enquanto isso, é melhor continuar aí com o Mac Jones. É uma situação que é meio que a Ferrari em 1999, fazendo uma analogia com uma coisa que eu amo de paixão, que é a Fórmula 1. Schumacher ele machuca a perna, né? Ele tem uma batida feia em Silverstone no meio da temporada, e enquanto isso o Ed Irvine vai lá e briga pelo título contra o Mika Hakkinen, né? A Ferrari quase quebra um jejum aí de Mundial de Pilotos com o Ed Irvine em 99. O Brock Purdy não é o Schumacher, óbvio, mas o Mac Jones é meio Ed Irvine. O Mac Jones é um bom reserva, ele dá conta do recado, mas ele traz consigo algumas limitações que estão sendo maquiadas pelo sistema do Shanahan, soltando a bola rápido, soltando a bola no meio do campo e volume pra dedéu pro Christian McCaffrey. Então a gente tem que analisar bem esse caso, que a situação não é tão simples de olhar só vitória e derrota de quarterback. Aliás, nunca é olhar só vitória e derrota de quarterback. Saudável, o Brock Purdy é o titular pelos próximos 2, 3 anos, pelo menos. Enquanto isso, São Francisco vai navegando e busca dignidade nessa temporada, e tem dignidade nessa temporada, naquele que, para mim, é o melhor trabalho do Kyle Shanahan em São Francisco. Sim, melhor do que os anos que eles chegaram no Super Bowl e até o ano em 2021 que chegou na final da Conferência Nacional, um ano que lesões atrapalharam, inclusive, né? O Kittle ficou perdendo tempo naquela temporada e tudo mais, o Deebo Samuel sendo utilizado de maneiras criativas, né, no backfield. Enfim, o Brock Purdy é o titular saudável. Mas se não estiver saudável, aí eu tenho que concordar com o Kyle Shanahan e com o Mac Jones, porque comprometendo, ele não está. Tá bom? Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. E conte-me, quem você colocaria como titular? Saudável, hein? Estamos aqui para conversar e debater sobre. Um beijo carinhoso e até a próxima.